Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então, hoje nós vamos falar de um assunto muito recorrente. Muitos fisioterapeutas ainda apresentam algumas dúvidas, alguma insegurança, sempre bate aquela dúvida, aquela insegurança, né, em relação à bursite trocantérica. Então, hoje, o assunto de hoje é exatamente sobre a bursite. Então, como tratar a bursite trocantérica, né? Então, quais exercícios realizar, o que a evidência traz aí de novo para a gente, né? Quais são as técnicas que geram mais efeito, quais são as técnicas que têm menos efeito. Então, hoje, o tema da live de hoje é exatamente sobre isso, tá? Então, como tratar a bursite trocantérica? Vamos descobrir todo esse passo a passo aí, tá bom? E eu já adianto aí um pouquinho que tem muita coisa nova, muita coisa mudou, a evidência traz aí para nós muitas novidades. Então, fica aí comigo que a gente vai destrinchar isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre o tratamento fisioterapêutico na bursite trocantérica, tá? Bom, meu nome é Rayane e o tema de hoje é bursite trocantérica, embasado na evidência de alta qualidade metodológica. Esse é o episódio de número 47 do programa Bom Físio, o boletim informativo da fisioterapia. E nesse programa, toda semana, a gente discute aí quais são as melhores intervenções fisioterapêuticas para tratar uma certa patologia e também comentamos nesse programa quais são as técnicas que apresentam pouco efeito ou nenhum efeito para tratar uma certa patologia. Tudo embasado aí na evidência de alta qualidade metodológica, tá? Então, para quem já me acompanha, já sabe como eu faço, como funciona todo esse esquema. Então, eu realizo uma busca de artigos em base de dados confiáveis, analiso a qualidade metodológica desses estudos e depois eu monto um plano de tratamento para poder trazer aqui para vocês, para a gente poder conversar aqui durante a live, tá? E hoje nós vamos falar, então, sobre o tratamento mais eficaz, o tratamento fisioterapêutico mais eficaz na bursite trocantérica. No episódio de número 46, eu já falo bastante aí sobre as técnicas que apresentam pouco efeito, né? Então, se você não assistiu, vale a pena ir lá, dar uma conferida, tá no meu YouTube, tá lá a live. Então, corre lá e assiste para você ficar por dentro de quais são as técnicas que apresentam pouco efeito, né? Então, aquelas técnicas em que às vezes a gente fica gastando o nosso tempo, investindo o tempo da sessão e ela gera pouco efeito, né? Então, corre lá para você ficar por dentro de quais técnicas são essas, tá bom? E fica nessa aqui para a gente aprender aí um pouquinho ou relembrar, né? Quais são as técnicas que vão gerar o efeito eficaz, que vai gerar o resultado que nós queremos com os nossos pacientes, tá? E na live também de número 46, que eu comento lá sobre definições, alguns conceitos, né, sobre a anatomia, os sintomas, a incidência e a prevalência da bursite trocantérica. Então, isso tudo eu discuto nessa live, na live de número 46. Então, hoje eu já não vou passar por esses assuntos, não, né? Eu já vou ir mais direto, senão vai ficar muito repetitivo. Então, mais um ponto positivo aí para você ir lá e assistir essa live. Então, não deixem de assistir, tá? Então, antes aqui, vamos montar aqui um esquema, né? Um raciocínio. Então, antes mesmo da gente começar a falar aí das intervenções que são eficazes para o tratamento da bursite trocantérica, vale a pena aqui a gente relembrar e destacar quais são os fatores que estão relacionados com a bursite trocantérica. Ou seja, quais são os fatores que levam, né, aquelas predisposições, o que está envolvido para gerar uma bursite trocantérica nos nossos pacientes. Então, quais são as causas, né? Então, a bursite trocantérica, ela pode assim como ela pode estar envolvida com um fator
desses que eu vou falar ou todos os fatores que eu vou falar, tá? Então, não, às vezes, apresenta um caso isolado, uma disfunção, um fator só já leva à bursite trocantérica, ou em outros casos, ele apresenta vários fatores que levaram, somados, levaram aí na bursite trocantérica, tá? Então, os fatores aí que estão relacionados, que predispõem a pessoa a vir a desenvolver uma bursite trocantérica, são, o primeiro, o encurtamento aí, né, da banda iliotibial, o tensor da face lata. Então, esse encurtamento predispõe a pessoa a vir desenvolver a bursite trocantérica. Outro fator é o encurtamento do tendão do músculo glúteo máximo, tá? Também está relacionado aí. Outro fator é a fraqueza no glúteo médio. Então, se você apresenta uma fraqueza de glúteo médio, você já tem uma predisposição a desenvolver a bursite trocantérica. Outro fator é a diferença no comprimento dos membros. Então, se a pessoa apresenta uma diferença entre os membros inferiores, isso também gera aí uma predisposição para a pessoa vir a desenvolver a bursite trocantérica. Também existe aí uma relação, né? Se a pessoa já apresenta alguma doença, né, que é relacionada aí à coluna vertebral, ou se ela já apresenta uma artrose, uma escoliose, uma hiperlordose, isso tudo também está associado aí à pessoa vir a desenvolver a bursite trocantérica, tá? Além disso, também tem outras predisposições que estão relacionadas aí com a parte bem anatômica mesmo, postural, tá? Que é a relação do ângulo, entre o ângulo aí da diáfase do colo femoral anterior, em que se ele tiver aí no ângulo mais anteriorizado, ele vai aumentar essa pressão, tá? No tendão do glúteo médio e no trocânter maior. Então, essa pressão aumentada é uma predisposição a gerar aí a bursite trocantérica, tá? E outra coisa também que aumenta essa predisposição de desenvolver a bursite é o aumento aí da antiversão acetabular. Então, a gente tem essa pelve mais antivertida, sabe? Então, os pacientes que apresentam isso, eles vão... O que ocorre ali na antiversão? Ele gera uma maior pressão ali também no trocânter maior do fêmur, aumentando o atrito dele com a banda iliotibial. Então, isso também é uma predisposição muito grande, né? Então, as pessoas que apresentam uma antiversão pélvica, elas têm mais predisposição a vir desenvolver uma bursite trocantérica. Então, isso tudo são coisas, né, que a gente, assim, precisa saber, precisa identificar. Por quê? Que aí você vai avaliar seu paciente não somente olhando ali na bursite, ali lá no trocânter maior do fêmur, no local da dor. Então, a gente precisa avaliar esses outros componentes para a gente poder montar um plano de tratamento, né? Então, durante a avaliação, que nós observamos todos esses pontos. Então, na avaliação, a gente observa como está a pelve desse paciente. Então, se ele apresenta uma pouca mobilidade nessa pelve, se apresenta uma pouca mobilidade de sacro, de coluna lombar, porque isso tudo faz parte ali do quadril. E, tendo pouca mobilidade, isso também gera uma maior pressão aí no trocânter maior, fazendo o quê? Aumentando mais esse atrito com o tensor da face lata. Então, isso são coisas que nós devemos observar durante a avaliação, né? Observar também joelho, tornozelo. Então, o problema, a gente não olha só para o local do problema, só onde está a dor. A gente olha esse paciente como um todo, né? E é durante a avaliação que a gente faz todo esse detalhamento aí. A gente busca por todos esses sinais aí, né? E durante a nossa avaliação, nós vamos realizar também testes físicos, né? Os nossos testes clínicos aí, para a gente identificar se o paciente ele apresenta essas alterações.
Então, essas alterações que eu acabei de falar, todos esses fatores, nós conseguimos identificar se o nosso paciente apresenta ou não através da avaliação física. E muitas coisas nós conseguimos diagnosticar com os testes clínicos, né? Os testes físicos. Então, é muito importante a gente não esquecer, paciente com sintomas de bursite trocantérica, nós devemos avaliar quadril, coluna lombar, sacro, e joelho e tornozelo. Então, a gente avalia todo esse membro inferior, tá? E aí agora eu vou falar um pouquinho sobre os testes, né? Quais testes nós devemos realizar para poder diagnosticar aí, para poder avaliar todos esses fatores que geram uma predisposição ao paciente desenvolver a bursite trocantérica e também no paciente que já está com bursite trocantérica, a gente descobrir de qual fator levou ele a desenvolver a bursite trocantérica. Então, a gente realiza esses testes para a gente poder identificar se tem algum músculo fraco, se existe essa diferença entre os membros inferiores, tá? Então, eu vou falar aqui um pouquinho de cada, de acordo com o fator que leva a gerar a bursite trocantérica e o teste que utilizamos para poder avaliar esse fator, tá? Então, de acordo com o primeiro fator que eu falei lá, comecei aqui falando, né? É o encurtamento da banda iliotibial. Então, para avaliar se o paciente apresenta um encurtamento da banda iliotibial, o teste que nós aplicamos aí para a gente poder saber se esse paciente tem esse encurtamento, se o encurtamento gerou também essa bursite, é através do teste de Ober. Tá? Então, é nesse teste que nós vamos identificar se o tensor da face lata está encurtado, tá? Aí, para avaliar se existe algum encurtamento do tendão do músculo glúteo máximo. Então, qual teste utilizamos? Utilizamos aí o teste de Thomas. Então, esse teste, ele é um teste confiável, onde nós vamos identificar se apresenta aí um encurtamento, né, no inflexão, tá? Então, se existe esse encurtamento do nosso glúteo máximo. Para avaliar se existe a fraqueza do glúteo médio. Então, o glúteo médio é um músculo muito importante na nossa pelve, no nosso quadril, principalmente na marcha. Então, nós precisamos avaliar se existe fraqueza de glúteo médio. E o teste ideal para poder fazer isso é o nosso teste aí, o nosso famoso teste de Trendelenburg. Então, esse teste, ele também é um teste eficaz, ele apresenta uma alta especificidade de você identificar se o seu paciente apresenta essa fraqueza de glúteo médio, e aí ele apresentando, você já sabe aonde intervir com ele, né? Já sabe o que você precisa fazer também aí, acrescentar aí no seu plano de tratamento, tá? E para descobrir se existe uma diferença entre os membros inferiores, nós utilizamos uma fita métrica, né? E aí a gente vai avaliar ali, vai medir o membro, comparar sempre um membro com o outro. Então, você vai medir esse membro pegando aqui na espinha ilíaca antero-superior do seu paciente. Então, você pode pedir ele para ficar deitado, né, em decúbito dorsal, vai palpar lá em cima a espinha ilíaca antero-superior e vai colocar o início da fita e vai levar essa fita até o maléolo medial. Aí vai medir aí qual é o tamanho do membro desse paciente. E aí você vai comparar com o membro contralateral, tá? E aí o ideal é eles ter o membro do mesmo tamanho. Na literatura traz que até meio centímetro é considerado normal. Acima disso já pode causar alguma disfunção músculo-esquelética. Então a gente já fica de olho aberto aí quando se trata de um aumento maior entre a diferença entre um membro e outro, tá? Então, a diferença entre os membros também é uma causa aí, é um fator que predispõe ao paciente ter a bursite trocantérica.
E como eu disse, às vezes o paciente ele vai apresentar um fator somente, por exemplo, só o encurtamento do tensor da face lata, ou ele pode apresentar vários fatores. Então, é por isso que é importante a gente avaliar todos esses fatores, né? E em relação à pelve, é através mesmo da nossa avaliação física, palpação. Então, para saber se a pelve ela está antivertida, né? Se ela apresenta aquela antiversão. Então, você vai palpar a espinha ilíaca antero-superior e vai palpar a espinha ilíaca póstero-inferior. E aí você vai cruzar as duas, né? Em cima da crista ilíaca. Então, você traz o dedo na direção que você achou elas. Então, você palpa a espinha ilíaca antero-superior e palpa a espinha ilíaca póstero-inferior, póstero-superior. E aí você vai caminhando sobre a crista e seus dedos têm que se encontrar. Se acontecer de a espinha ilíaca antero-superior estiver mais abaixo do que a espinha ilíaca póstero-superior, é porque essa pelve está antivertida, tá? Então, assim, para mim poder também gravar o que é antiversão, retroversão, eu sempre, assim, eu gosto muito de uma... não é regra, né? Mas algo que eu criei quando eu estava na graduação que eu nunca mais esqueci. Eu sempre pensei assim, antiversão é quando você tem a pelve empinada. Então, é aquela pessoa metida, antipática, então é antiversão, né? Ela tem aquela pelve empinada. E a retroversão é o contrário, né? Ela já tem a pelve retificada aí. Então, ela vem para dentro. Então, antiversão, eu sempre lembro aí de antipática, metida, né? Tem a pelve inclinadinha, né? Ela vai para cima. Então, é mais fácil a gente gravar. Então, aí, depois, nunca mais eu esqueci o que é antiversão e retroversão pélvica, tá? Fica a dica aí. Mas aí, avaliar é mesmo com a palpação e você comparar aí como anda a altura da espinha ilíaca, tá? Aí, agora vamos entrar, então, né, nas técnicas fisioterapêuticas que são eficazes, certo? Então, quais técnicas fisioterapêuticas são melhores, são eficazes para a gente poder tratar o nosso paciente aí com a bursite trocantérica, né? Então, de acordo com 5 estudos que eu busquei e analisei a qualidade metodológica deles, eu montei aqui esse plano, né, de tratamento atualizado. Então, está com todas as técnicas que geram efeito benéfico. Então, são técnicas que são eficazes para a gente tratar o paciente com bursite trocantérica, tá bom? Então, já pega aí uma caneta, um papel para anotar que quando aparecer um paciente para você com bursite, você já vai estar com um tratamento atualizado aí, de acordo com a evidência de alta qualidade metodológica. E se você ainda não, e se você já está atendendo esse paciente, então você pode rever o seu plano de tratamento e incluir nele, se você já não está realizando alguma atividade aqui, algum exercício, alguma técnica que eu vou comentar. Tá bom? Tem um comentário para ter certeza. Então, não, o membro inferior, né? Cada um vai ter um tamanho, tá? Então, você compara um membro com o outro. Então, você compara o membro inferior direito com o membro inferior esquerdo. E aí, você vai saber se esses membros aí, eles têm o mesmo tamanho, tá? Se a diferença for de meio centímetro, não tem problema. Se passar um pouquinho, a gente já começa a pensar aí numa palmilha, em prescrever alguma coisa para esse paciente, tá bom? O comprimento do membro inferior pode causar uma escoliose. Ele pode predispor a uma escoliose, sim. Se ele tiver um membro inferior muito menor que o outro, tá? Então, ele pode levar, sim, a uma predisposição a vir a desenvolver uma escoliose, sim. Tá bom?
Bem, então, vamos às técnicas aí fisioterapêuticas eficazes para tratar a bursite trocantérica, né? Então, antes mesmo, vamos só montar aqui um fundamento, né? Em relação aí ao tratamento, ao plano de tratamento do paciente com bursite trocantérica. Então, o principal nesse paciente que nós vamos buscar realizar com ele é o quê? É aliviar a pressão aí sobre essa bursa. Então, nós precisamos aliviar essa pressão que está tendo entre o trocânter maior do fêmur e o nosso tensor da fáscia lata. Então, a gente precisa aliviar aqui essa pressão, né? E, consequentemente, nós precisamos o quê? Fortalecer os músculos específicos que estão fracos, que nós vamos identificar aí na nossa avaliação, né? Então, durante a avaliação, durante os testes, nós identificamos. E as avaliações posturais também, que nós vamos identificar na avaliação. Então, isso tudo, durante a avaliação, você identifica, e aí o plano de tratamento tem que ser em cima disso, né? De corrigir todos esses itens que nós identificamos, que nós vamos identificar durante a avaliação, tá? Dito isso, então vamos aqui falar sobre essas técnicas, né? Que buscam esses princípios. Então, essas técnicas que eu vou comentar, elas vão buscar sempre esse princípio de reduzir essa pressão, fortalecer o músculo, correção postural, né? Dessa pelve, enfim. Tudo isso para poder aliviar a dor do paciente e fazer com que ele tenha um retorno funcional, tá? A primeira técnica, então, já vamos começar aqui falando das técnicas fisioterapêuticas. Então, a primeira técnica, ela é muito usada bem no início mesmo, naquela fase aguda da bursite trocantérica. Às vezes o paciente não consegue nem andar, ele está com muita dor, tá? Então, é o quê? A elevação, gelo e compressão, né? Então, nessa fase aguda de muita dor, é indicado nós prescrevermos isso para o nosso paciente. Então, ele colocar um gelo nesse local que está doendo, porém, deixar essa perna mais no alto, fazer uma elevação desse membro ajuda, tá? Ajuda aí a ter um retorno. Então, você elevando esse membro, você tem um resultado melhor quando você coloca o gelo, do que se ele colocar o gelo somente na postura horizontal. Então, quando ele eleva o membro, coloca o gelo e faz uma compressão, você já ajuda a ter um retorno também aí, diminui o edema no local, né? Então, já ajuda na recuperação aí, no processo inflamatório desse paciente, tá? Então, primeira coisa, se está muito dolorido, o paciente está com muita dor, está muito sintomático, elevação, gelo e compreensão, tá bom? Outra coisa, outra técnica, né? Então, essa aqui eu acho que já é bem comum, todo mundo já está sabendo. Então, ainda ela é muito útil, né? Que é muito óbvia, né? Que se tem fraqueza muscular, identificamos que existe fraqueza ali, principalmente de glúteo médio, nós vamos fortalecer esses músculos, né? Então, vários estudos vêm comprovando aí que o fortalecimento do glúteo médio e do glúteo máximo estão associados com a melhora da dor e da disfunção aí na bursite trocantérica, tá? Mas não é só fortalecer o glúteo máximo, o glúteo médio, não é só passar exercícios de abdução para esse paciente que ele vai melhorar também, não. Então, além de fortalecer esses músculos, que são muito importantes, eles não podem ficar fora do tratamento, né? Principalmente fortalecimento de glúteo médio, e não pode ficar sem, mas também nós devemos fortalecer o quê? Quadríceps femoral, isquios tibiais, panturrilha, tá? Os adutores e os abdutores, que a gente já faz com maestria, né? Então, às vezes, é muito comum ver o fisioterapeuta, às vezes, fortalecendo só abdutores e de quadril.
Então, não é só os abdutores, vamos dar atenção aí para toda essa musculatura do membro inferior também, tá? Então, panturrilha, isquiotibiais é muito fraco, ele já tende a ser fraco, e quando a pessoa apresenta alguma disfunção, alguma patologia, ele tende a ser mais fraco ainda, tá? Quando tem alguma disfunção no membro inferior. Então, não esquecer deles, tá? Panturrilha, fazer aí um fortalecimento global, né, da musculatura do membro inferior, e não focar só nos glúteos. Dá mais ênfase ao glúteo médio, que ele também é o principal, e às vezes a gente fala, mas está inflamado, deu lá inflamação do tendão do glúteo médio, então não posso fortalecer. Pode sim, é através do fortalecimento, é através do exercício, que essa dor também vai reduzir. Tá? Então, não fica com medo de fortalecer, põe peso, e quando se trata de fortalecimento, eu já falei em outras lives, né? Vou repetir aqui. Quando se trata de fortalecimento, a gente deve colocar carga, tá? Então, coloca a carga e aumenta essa carga. Não começa um tratamento e termina depois de 10 sessões com a mesma carga. Então, tem que aumentar essa carga gradualmente, quando o assunto é ganho de força, tá? Senão você não está ganhando força com o seu paciente, tá bom? Você só está ali fazendo um movimento com ele, mas a força mesmo, que é o objetivo, você não está fazendo, tá? E aí, esses exercícios de fortalecimento, eles vão ser adaptados, né, de acordo com as necessidades de cada paciente. Então, você pode começar um fortalecimento sentado, um fortalecimento deitado, depois passar para um fortalecimento de pé, né, sem peso, com peso, e aumentando o peso. Então, isso a gente vai adaptando. Se é um paciente idoso, se é um paciente jovem, então, isso a gente vai adaptando. E outra coisa que eu falo também quando se trata de fortalecimento é fazer o teste de carga. Então, não é só olhar para o paciente e achar que ele aguenta 5 quilos e começar com 5 quilos. Às vezes, a gente subestima a força dele. Então, às vezes, você acha que ele vai começar com 5 quilos, mas ele já pode começar com 10 quilos, com 8 quilos. E você está subestimando a força dele, está começando com uma força muito baixa. Então, é importante também fazer aí com esse paciente um teste de carga, tá bom? Bom, outra técnica aí importante que a literatura traz, tem até um artigo, um ensaio clínico randomizado, né? Ensaio clínico controlado, aleatorizado, publicado em 2017, numa revista boa, uma revista de fisioterapia ortopédica e esportiva, onde eles mostraram, né, eles compararam nesse estudo. Um grupo fez agulhamento a seco, isso, e o outro grupo, ele teve aplicação de injeção de cortisona. E eles compararam aí em relação ao alívio da dor. Então, qual técnica gera maior alívio da dor? Aplicar a injeção de cortisona ou fazer a técnica do agulhamento a seco, tá? Então, eles compararam isso aí nos dois grupos. No final do estudo, o que eles concluíram? Que o agulhamento a seco foi mais eficaz para alívio da dor do que a aplicação ali da injeção de cortisona. Tá? Então, eu acho que na live passada também, no episódio 46, eu comentei sobre a cortisona, sobre essas injeções. Então, ainda é muito comum a gente ver pacientes prescrevendo, né? Pacientes profissionais prescrevendo para os pacientes essas injeções. Então, os estudos vêm mostrando para a gente que existem técnicas que são melhores do que elas. E uma dessa é o agulhamento a seco, tá? Então, o agulhamento a seco, para quem às vezes não conhece essa técnica ou nunca realizou, ela não tem nenhum mistério, tá? É a agulha mesmo da acupuntura, tá? Uma agulha maiorzinha, ela é fina, e aí você vai ir ali mesmo no local da dor. Então, a gente quer aliviar a dor. Então, às vezes, é aquele paciente que está com muitos sintomas, também você pode fazer essa técnica.
Então, você vai aplicar, vai colocar a agulha no local da dor ali. Você pode colocar várias agulhinhas e deixar no local. Você pode colocar a agulha e girar, ficar girando ela. Ou você pode ficar fazendo vários movimentos de perfuraçõezinhas, né? Vários toquinhos nela para ela ir entrando e saindo. Tá? E qual é o sistema que ocorre por trás disso, né? É que quando você faz essas perfurações, você gera micro lesõezinhas ali naquele local onde está dolorido, onde está inflamado, né? E aí, com isso, você recruta mais macrófagos, leucócitos, linfócitos, você recruta todo o sistema de defesa para ir para aquela área ali onde você está fazendo essas microlesões. Então, eles tendem a fazer uma recuperação natural do tecido, daquela lesão, daquela injúria que ocorreu. Então, isso ajuda no processo da dor aí, no alívio da dor. Então, o paciente tende a ter um alívio da dor quando você acrescenta essa técnica também, tá? E nesse estudo, ele provou que essa técnica é melhor, ela alivia mais a dor do que quando se faz a aplicação da injeção de cortisona, tá bom? Então, quando, às vezes, algum paciente, se eu for tá com bursite e falar que quer fazer essa aplicação, e aí você fala, ó, já tem estudos que mostraram que o agulhamento a seco é mais eficaz. E nós podemos implementar aqui na nossa terapia, no nosso plano de tratamento, eu posso começar a fazer com você, e aí respeita todo aquele processo, né? Às vezes o paciente tem muito trauma de agulha, aí a gente leva ele para o gelo de novo, mas se ele não tiver, é uma ótima técnica para você realizar com esse paciente, tá? É muito boa, e a evidência traz para a gente aí que ela tem um efeito muito bom, tá bom? Outra técnica que é eficaz, né? Então, que é descrita ela é descrita na literatura como engate do quadril. Então, os artigos, eles trazem com esse termo, né? Na tradução ali, você vai ver como engate do quadril. Então, o que consta disso? É realizar exercícios com o objetivo de decoaptar a cabeça do fêmur, do acetábulo. Então, coaptar e decoaptar. Até fazer uma mobilização daquele fêmur, né? E só que aí tem exercícios ativos para o paciente fazer sozinho, né? Então, assim, para você prescrever para ele fazer. Então, a literatura traz ali vários exemplos, vários exercícios de como realizar esse engate do quadril, né? Eles chamam de engate do quadril. Então, uma forma de realizar é o paciente estar em pé, tá? Com o membro acometido um pouquinho mais alto, então ele fica com as duas pernas no chão, aí o membro que está acometido ele vai ficar um pouquinho mais alto, ele levanta esse quadril, sabe? Eleva essa perna, cerca de 1 centímetro do chão, tá? Então é bem pouquinho. E ali com a perna no alto, ele vai fazer movimentos de balanço com aquela perna. Então joga para frente, para trás, para frente, para trás. Isso você está fazendo o movimento, essa decoaptação ali no quadril. Então, o paciente pode realizar, você pode passar esse exercício para ele. Pode colocar uma caneleira ali no calcanhar? Pode colocar uma caneleira ali, tá? E ele vai fazer esse movimento de decoaptação mesmo, esse movimento de balanço, né? De pêndulo. Então, ele vai jogar a perna para frente e para trás, tá? Então, esse exercício, juntamente com todos esses que eu acabei de falar, principalmente o de fortalecimento, em um estudo, ele conseguiu mostrar aí que o paciente com a bursite trocantérica fazendo esse protocolo de exercício, incluindo esse exercício aí de engate do quadril, ele conseguiu aliviar a dor desse paciente, que ele voltasse a um retorno funcional em 3 semanas. Então, é um prazo aí que a gente pode já também estipular para os nossos pacientes, né? Lembrando que o fortalecimento, ele pegou toda a musculatura, tá? Não só glúteo médio, glúteo máximo, pegou toda aquela musculatura que eu falei no início aqui.
quais são os grupos musculares que nós devemos dar ênfase aí quando a gente fala em bursite trocantérica, tá? E essa técnica também, esse exercício, tem mostrado muita eficácia para poder aliviar a dor e melhorar e fazer com que esse paciente tenha um retorno funcional. Também podemos fazer isso de forma passiva, tá? Então, com o paciente, às vezes, deitado, né? Em decúbito dorsal, barriga para cima, e você fazer uma mobilização aí, uma tração desse quadril. Então, você pode usar para poder tracionar essa perna, né? Essa coxa. Aí você vai tracionar esse quadril. Você pode usar uma fita, tá? Uma fita onde você passa na sua cintura, passa ali na coxa do paciente. Pode ser usado também para poder te ajudar aí nessa mobilização do quadril, tá? E aí, entrando aí na mobilização, também é uma técnica muito eficaz que a evidência traz aí também para nós, que tem belo resultado no paciente com a bursite trocantérica. Então, é a gente realizar a mobilidade, né? Fazer mobilidade articular ali, mobilizar aquela articulação, tanto da lombar, então você já pega a lombar também, sacro e quadril. Então, é importante a gente não só focar no local da dor, igual eu falei, né? Então, a gente deve pegar todo esse complexo de quadril, coluna lombar, sacro, e fazer uma mobilização nessas articulações, tá? Porque não está envolvido, né? Então, a gente já viu que pode ser algo que levou a bursite, pode estar na pelve, algo que levou a bursite pode estar no músculo, pode ser algo muscular. Então, a gente tem que tratar tudo, né? Olhando para o paciente como um todo. Então, não só olhando especificamente para onde dói e querer só tratar ali aonde dói, né? Então, às vezes a gente erra muito, peca muito no tratamento, que a gente foca na dor e fica ali só na dor, às vezes fica só fazendo liberação miofascial em cima daquela dor e não olha para aquele quadril, não olha para aquela lombar, não olha para aquele sacro, onde aquilo ali também gera uma dor desse paciente. Não olha para a fraqueza muscular e fica, às vezes, só na dor, só na dor. Aí o paciente não melhora, né? Então, às vezes, ele pode ter um pico de redução da dor, mas o problema está ali ainda. Você não resolveu o problema dele. O problema está ali ainda, tá? Então, realizar exercícios também de mobilidade. Então, fazer uma mobilização passiva e também passar a prescrever exercícios que vai melhorar essa mobilidade desse paciente, no quadril, na coluna cervical, na coluna lombar e no sacro. Não esquecer dessas articulações aí, tá? E como eu comentei já um pouquinho aqui, em relação... Também falei no episódio 46, no episódio número 46 aí, que é sobre as massagens, né? Então, comentei aqui um pouquinho. Então, fazer essa liberação miofacial, passar bolinha ali na região da dor, o ultrassom terapêutico, a acupuntura, isso não existe uma evidência de alta qualidade metodológica onde aprova essas técnicas, tá? Então, ainda não existe nenhuma evidência falando que isso gera efeito benéfico no paciente com bursite trocantérica. Então, é mais mesmo o que a gente falou, aliviar essa pressão, fortalecer a musculatura. Então, o tratamento vai resumir em você buscar montar um plano de tratamento em cima disso aí, aliviar essa pressão e aumentar a força muscular dos músculos do quadril, tá? Assim como essas técnicas não apresentam nenhuma evidência, ou seja, a massagem, a liberação miofacial, passar bolinha, o ultrassom terapêutico, a acupuntura em si, a acupuntura técnica, tá? E não o agulhamento a seco. Assim como essas técnicas, nós também destacamos o alongamento,
tá? Então, não existe nenhuma evidência ainda de alta qualidade metodológica dizendo que é eficaz o alongamento ali, principalmente o alongamento do tensor da face lata. Então, a gente vê muitas pessoas alongando, e ele não tem também nenhuma evidência de alta qualidade metodológica provando isso aí. E eu comentei também no episódio de número 46 sobre o alongamento, né? Que a importância aí, que a gente deve dar uma atenção redobrada em alongar os nossos pacientes. Então, não só alongar por alongar, porque fisioterapia toda a intervenção tem que começar com alongamento. Então, isso também já não existe. A gente tem que identificar se realmente o paciente precisa de alongamento e não alongar por alongar, tá bom? E aí, outra coisa em relação ao comprimento dos membros, então, se existe alguma alteração no comprimento dos membros aí do seu paciente, ele apresenta um membro maior que o outro, a gente já pensa em encaminhar esse paciente aí para poder fazer uma palmilha para ele, que isso também vai ajudar a reduzir essa dor, essa incapacidade. Então, é por isso que a gente precisa avaliar todos esses fatores que nós comentamos no início da live, tá? Para você identificar onde está aí a disfunção dele. Então, se ele apresenta um membro inferior menor que o outro, essa dor também vai continuar por algum tempo, vai persistir. E você, às vezes, vai fazer todo o tratamento e a dor continua, você não consegue resolver o problema dele, e, às vezes, o problema vai estar onde? Essa diferença de membros. Então, se tiver essa diferença, nós já pensamos em encaminhar esse paciente aí para um profissional que faça uma palmilha ortopédica para poder corrigir essa altura de membros, né? Seja de 1 centímetro, 2 centímetros. Então, a gente já tem que avaliar para poder identificar se ele apresenta essa diferença, tá bom? Aí, gente, ó, realizando todas essas intervenções, né? Você vai conseguir alcançar com o seu paciente uma redução da dor, tá? Então, ele tende a reduzir a dor e você vai melhorar aí a capacidade funcional dele. Então, você vai devolver para esse paciente toda aquela funcionalidade, toda aquelas tarefas que ele deixou de fazer ou que ele estava impossibilitado de fazer, né? Então, é só realizar essas técnicas. Esse é o tratamento aí eficaz para a gente tratar a bursite trocantérica. Beleza? Bem, eu acho que é isso, tá? O recado do vídeo é esse, o recado da live é essa. Eu espero aí que tenha agregado valor na prática clínica de vocês. Vamos utilizar as técnicas atualizadas, vamos utilizar somente as técnicas atualizadas, né? Quando eu lembro aqui, quando eu formei, no meu estágio, né, da faculdade, eu atendi um paciente com bursite trocantérica e eu realizava com ele só compressão, gelo, compressão, elevação e liberação miofascial desse membro. Eu só fazia isso com ele. Passava bolinha e isso eu estava no estágio. Então, eu aprendi que tratar e fazer alguns exercícios ali, mas não muito focado no glúteo médio. O principal é o glúteo médio. Não era muito focado. Então, fazia mais a liberação muito alongamento desse tensor aí da face lata e muita liberação miofacial nessa fáscia toda. Então, quando eu formei, eu aprendi que era assim que se tratava a bursite trocantérica. E hoje em dia, com a evidência, eu já vejo que não é assim, né? Não é bem assim que se trata a bursite trocantérica. A gente, pelo contrário, né? Não tem evidência que apoia aí, que mostra que a liberação miofacial, o alongamento do tensor da face lata é eficaz, tá? E eu lembro direitinho que esse paciente do estágio, ele já estava no estágio há anos, com a mesma dor, com os mesmos sintomas. Será por quê? Porque o tratamento não estava sendo muito eficaz. O tratamento estava aí sendo só paliativo, né? Não estava sendo eficaz para poder resolver mesmo o problema dele. Entendeu? Então, eu lembro direitinho e
Isso mesmo para mostrar como as coisas mudam, né? Como as técnicas mudam. Às vezes, o que antes fazia efeito, hoje em dia eles já comprovaram que não faz efeito, não tem aquele efeito proposto. Então, como as coisas mudam. E imagina daqui 1 ano, 2 anos, às vezes o que a gente está usando agora, ano que vem, daqui 2 anos, 5 anos, sai estudos mostrando que existem coisas que geram mais efeitos do que a gente está usando agora. Então, é por isso que é sempre bom, é importante a gente manter atualizados, nós estarmos atualizados, e aonde a gente se atualiza é somente em base de dados confiáveis, né? É através da evidência de alta qualidade metodológica, tá certo? Bem, gente, então é isso. Vou finalizando a live de hoje, né? Mais uma vez, vamos usar técnicas atualizadas, para a gente não perder tempo com as técnicas desatualizadas ou com pouco efeito, tá? Espero aí ter clareado o plano de tratamento de vocês em relação à bursite trocantérica. Agora eu acho que ninguém mais vai ficar perdido, ninguém mais vai ficar sem saber o que fazer, vai ir direto ao ponto e vai oferecer as melhores intervenções, as melhores técnicas com o seu paciente, né? Esse foi a minha ideia aqui com a live de hoje, tá? Espero ter contribuído com a prática clínica de vocês. Muito obrigada pela presença de todos, muito obrigada pelos comentários, tá? Perguntas. Obrigada mesmo. Curte aí, comenta se você gostou, se fez algum sentido o conteúdo e compartilha com alguém que você acha que vai agregar valor também, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.